Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, minha querida Cláudia? Tudo bom, Flávia? Tudo bom, meus amigos? Estamos aqui mais uma vez com esta obra, Vigiai e Orai, uma psicografia de Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José. Estamos hoje, com a lição Compreenderás. Vamos ver o que o Irmão José nos traz. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente. Compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais. Compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que de hábito lhe cobre o semblante. Compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir à própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que o conduziu à criminalidade, ao crescer sem a proteção de um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer natureza. Né, Flávia? A empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo, e normalmente o que nós fazemos, nós, além de não nos colocarmos no lugar da pessoa, ainda nós julgamos, criticamos, e somos os primeiros a levantar, o bastião da justiça, sem compreender aquele nosso irmão. Porque nós já estamos numa fase da humanidade, tanto é que isso tem sido propagado não só pelas religiões, mas por todos os meios sociais, por todos os meios que falam aí da evolução da sociedade, dessa questão da gente se colocar no lugar do outro. Logicamente, nós temos as leis e elas vão ser cumpridas, vão ser aplicadas as suas consequências. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando daquela compreensão do próximo, no nosso dia a dia, principalmente. E nós estávamos falando do medo, né, Flávia? E aí nós muitas vezes entramos nessas notícias, a Flávia comentou aí no episódio passado, em um dos episódios passados, que nós às vezes entramos nessas notícias de violência, de tal coisa, e aí começamos a julgar, começamos a criar, às vezes, coisas, e nós não entramos ali naquela situação, tentando compreender, às vezes, aquela questão que aconteceu, se é para nós olharmos alguma coisa assim, que seja para tirar algo de bom e não para estarmos julgando o nosso próximo. Então, o irmão José aqui nos fala tanta coisa quando nós nos colocamos no lugar do nosso próximo. Às vezes é muito fácil a gente ficar aqui da nossa situação, julgar uma mãe que deixa seu filho nas ruas. Às vezes aquela mãe é pouco mais do que uma criança. Às vezes ela nem sabe a consequência disso e não temos essa empatia para com o nosso próximo. E o irmão José diz, não, vamos ter empatia, vamos nos colocar no lugar do outro, que a gente começa a entender a antipatia de alguns, né? Divaldo Franco fala que muitas pessoas, hoje não mais, mas lá no início, quando eu comecei a assistir as palestras dele, lá nos anos 80, ele falava muito, as pessoas me acham muito antipático, mas na verdade eu sou tímido, porque as pessoas tímidas, elas não conseguem se expressar tão bem e elas se recolhem, né? Elas são pessoas mais recolhidas e às vezes a pessoa é só tímida, não é que ela é antipática, não é que ela se acha mais do que os outros, ela só é tímida. E aí nós não conseguimos entrar nessa compreensão. Outra coisa que ele fala aqui, que ele fala das pessoas tristes, né? Ele dá vários exemplos aqui, mas aquelas pessoas que se desarmonizam e que acabam desarmonizando, às vezes, o ambiente todo. Essa criatura, às vezes, teve uma infância difícil, teve um
saiu de uma situação difícil, que nós nunca passamos por ela, que talvez se nós passássemos, nós seríamos tão piores do que ele. Então, nos coloquemos no lugar do nosso próximo com empatia, e aí nós vamos compreender muita coisa que hoje nós não compreendemos, julgamos e acumulamos, né, essa carga negativa dentro de nós mesmos, porque à medida em que apontamos o dedo para o próximo, né, tem um ditado que diz, quando eu aponto o dedo para o próximo, eu tenho outros 3 apontando para mim mesmo. Então, prestemos atenção, tenhamos mais empatia com o nosso próximo. Não é isso, Flávia? Perfeito, Claudinha, é isso mesmo, né? A compreensão, ela é a base fundamental também para o perdão, né? Daí, quando você se coloca no lugar do outro, aí você, né, você compreende o porquê dele fazer. Porque, às vezes, para a gente, é muito fácil fazer determinada situação, passar por situações, mas o outro, ele não consegue, e a gente precisa respeitar essa dor do outro, até onde ele vai, como ele age, como ele reage. Nós não vivemos a vida dele. Então, é preciso compreender para aprender a ter o olhar compassivo do Cristo para cada um, né, daqueles que chegam até nós, ou que nos ferem também. E é isso. Perfeito, e é isso. Até a próxima. Até a próxima.